Bom dia a todos, Shabbat Shalom. Estamos hoje apresentando a Parashá Bo, que em hebraico quer dizer vai. Ela está compreendida no livro de Êxodo 10, 1 até 13, 16. E temos também os profetas e o Novo Testamento. E também um salmo que complementa esse estudo, que é o Salmo 77. Vamos então iniciar a nossa paraxá orando ao Senhor. Ó Deus eterno, grandioso Pai, nós te pedimos em nome de Yeshua, Senhor, que através do teu Santo Espírito o Senhor esteja presente aqui, presente no coração daqueles que estão também assistindo, e que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós, que nesses tempos tão difíceis de doenças, de pandemia, o Senhor possa estar confortando os corações, possa estar curando, possa estar trazendo diretamente do teu trono, Senhor, a cura que tanto precisamos. Isso te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Fazendo primeiro um resumo dessa paraxá, Deus fala a Moisés e a Arão para eles libertarem o povo judeu, irem até Faraó, mas já sabendo que Faraó não vai libertá-los. E Deus vai castigar o Egito, enviando agora a 8ª praga, porque da primeira até a 7ª nós vimos na paraxá passada. E ele envia agora a 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos, que vai acabar com praticamente todo o alimento do Egito. E a praga anterior foi a de granizo, que já destruiu praticamente todas as plantações. E agora, com mais essa praga do gafanhoto, destruiria o restante. E Faraó fica sabendo que Moisés queria sair com todo o povo judeu, levando os homens, as mulheres, as crianças, o gado, tudo que ele tinha. E Faraó concorda com ele sair desde que saíssem somente os homens. É claro que isso é uma negociação que não tinha condição. Como que Moisés deixaria todas as esposas de cada um, né, todos os filhos de cada um, todo o gado que ele reuniu durante esse tempo e saísse somente os homens, né? Então era uma clara decisão de Faraó de dizer não. E aí Deus, diante dessa negação, manda os gafanhotos e dá início à destruição das plantações. E a praga é interrompida novamente quando o Faraó diz que ele chama Moisés e pede Moisés para rezar por ele e que a praga seja interrompida. Mas logo em seguida que os gafanhotos desaparecem, Faraó endurece o seu coração novamente e não deixa os hebreus partirem, e então vem a 9ª praga, que é a escuridão completa. Essas trevas só afetavam os egípcios que permaneciam no mesmo lugar por 3 dias. As trevas eram tão densas que eles não conseguiam se movimentar. Ficaram parados, estacionados completamente por 3 dias. Mas aonde os judeus estavam, em Goshen, ali havia luz. Faraó apela mais uma vez para Moisés e permite que partam os homens, mas ele tinha que deixar o gado. E Moisés não concorda, porque ele falou que o gado
era para ser usado como sacrifício ao Senhor, então não concorda que deixasse o gado no Egito. Deus, então, envia essa praga, e depois dessa praga, ele envia a praga da morte dos primogênitos. Deus instrui a Moisés e Arão que esse mês, chamado mês de Nissan, que é um nome babilônico, na realidade o mês é Aviv em hebraico, que será para o povo judeu o primeiro dia do ano. O sangue dos cordeiros colocados como sinal na casa dos judeus serviria para que Deus, como se ele saltasse aquela casa, e naquela casa o primogênito não iria morrer, tanto humano quanto do gado. E somente os egípcios são feridos nessa praga. Deus estabelece ali a celebração do Pêssar, né, da Páscoa, e a proibição da gente ingerir durante esse período alimentos fermentados. Também nos instrui na obrigação de relatarmos todo o êxodo do Egito, de geração a geração, né, todos os milagres que Deus fez ali, para que nos libertasse e que isso passasse de geração para geração. Isso era um mandamento do Senhor. E a Paraxá termina estabelecendo mais um mandamento, né, uma mitzvah, de resgate do primogênito e da colocação do tefilim. Então esse é o resumo da Paraxá, e aí nós vamos ver alguns detalhes, por exemplo, naquilo que Deus tocou meu coração para dar como uma mensagem, né? Porque uma Paraxá, à medida que você vai estudando, à medida que você vai orando, à medida que você vai lendo, ela toca, como toda a Torá, como toda a Bíblia, ela toca seu coração de uma maneira, né? Então, eu queria compartilhar com vocês exatamente da maneira que tocou o meu coração. Essa porção dessa semana, né, essa Paraxá dessa semana, ela vai falar de 3 pragas que caíram sobre o Egito, né? E vai falar detalhadamente sobre o êxodo, né, que é a saída do povo judeu do Egito, logicamente acompanhado de outros também que não eram judeus. E Deus começa dizendo a Faraó, Deus começa dizendo a Moisés para dizer a Faraó, de advertir ele, né, que a próxima praga seria os gafanhotos. Como eu disse, na Paraxá passada, na porção passada, nós estudamos as anteriores, e essa agora inicia com a praga dos gafanhotos. A gente aprende que essa praga, ela não foi simplesmente uma punição para Faraó e o povo egípcio por não libertar os judeus, os hebreus. Deus havia endurecido o coração de Faraó para que ele fosse incapaz de libertar os judeus. Então, a gente pensa assim, não seria injusto, né, Deus punir Faraó numa coisa que ele mesmo fez, de maneira que o Faraó não conseguiria se arrepender, né? Coitado do Faraó, ele queria arrepender, mas Deus endureceu o coração dele e falou, você não vai arrepender. Mas os sábios explicam que o livre-arbítrio de Faraó foi tirado no momento em que ele duvidou de Deus.
no momento que ele falou, quem é Deus para que eu possa ouvi-lo? Né? Quem que é esse aí que vai me dar ordem? Então, ele tirou toda a autoridade de Deus. E ali foi tirado o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Mas é importante a gente saber que ele pode ser tirado. Se formos indolentes, se formos desobedientes a tudo que o Senhor fala, esse livre-arbítrio tira. Quer dizer, já é uma condenação que o Senhor nos dá para aquele que não obedece de maneira alguma. O que Faraó estava dizendo era, eu tenho poder, né? Eu sou uma autoridade no Egito, eu não tenho que obedecer esse Deus dos egípcios, dos judeus. Porque naquela época, a quantidade de Deus era imensa. Né? O Egito tinha um Deus para cada coisa. E aí ele falou assim, por que eu vou seguir o Deus dos judeus? E até os servos de Faraó disse para ele assim, deixe o povo ir. Não sabe ainda que o Egito já está perdido? Quer dizer, os próprios servos tinham mais sensibilidade de entender os recados de Deus através das pragas do que o próprio Faraó. Os rabinos, né, explicam que mesmo Deus tirado o livre-arbítrio de Faraó, mesmo assim, se ele fizesse um esforço imenso em se arrepender, ele ainda conseguiria se arrepender. Por isso, Deus manda, mais uma vez, Arão e Moisés irem a Faraó e dizer, liberte o meu povo, senão vem mais uma praga. Né? Então, Deus nunca é injusto. Né? Deus não te manda fazer uma coisa que é impossível, nunca. Né? Ele mandou uma coisa que exigiria um esforço muito maior de Faraó, porque ele só negava, mas ainda era possível. Então, né, às vezes a pessoa que comete erros, pecados, coisas graves, ela fala assim, eu não quero nada com Deus não, porque eu já estou perdido mesmo. Então, isso é uma lição para dizer que mesmo que você ache que você já está perdido pelas coisas do passado que você fez, ainda há uma chance. Né? Faça um esforço, né, de se arrepender, de chegar a Deus, de pedir perdão, de refazer os erros que você cometeu, que há chance para você ainda. Porque por mais pecador, por mais corrupto que a pessoa pode ser, Deus sempre espera que a pessoa se volte a Ele. Nessa porção, a gente lê que Deus falou a Moisés e a Arão para transmitir essa ordem, né, de passar para gerações aquilo que aconteceu no êxodo. Foram uma série de milagres, né? Foi uma presença quase que visível de Deus ali naquilo que eles estavam passando. E nessa porção, a gente vê que essa passagem de tradições do que aconteceu lá atrás, que vai passando de pais para filhos, né? Daí a importância do Shabat, né? Que no Shabat, quando nos reunimos em casa, na sexta-feira, é importante que esteja nossos filhos, nossos netos, e que a gente possa contar
essas histórias, porque é isso que até hoje mantém as tradições do povo judeu. É isso que mantém o povo vivo. Todas as potências para trás praticamente desapareceram como potências, né? Mas Israel continua, porque a tradição é seguida indefinidamente. É interessante a gente ver que, após o povo sair do Egito, a preocupação deles era construir um tabernáculo para Deus. Quer dizer, construir um lugar onde Deus estaria presente junto deles. O Egito, né, o símbolo do Egito são as pirâmides, que nada mais é que uma glorificação dos próprios faraós e dos reis, né? Nada mais do que isso. A Grécia, após ela ganhar a liberdade dos persas, ela construiu o Partenon, né, templos para glorificar o quê? O corpo humano. Então, Israel, após ganhar a liberdade, ela não se preocupou em nada grandioso, nada para o mundo, para o corpo, para glorificar alguém, não. Ela se preocupou que a presença do Senhor estivesse com eles. Por isso, a preocupação dela não foi construir grandes monumentos, e sim construir o templo. E todo o Êxodo, ele é dedicado, todo o capítulo de Êxodo é dedicado a eles buscarem a presença de Deus na vida deles. E isso é uma coisa, né, que nós também podemos aprender, é que usar os nossos dias também para a gente criar os alicerces do tabernáculo de Deus na nossa vida, né? É ler a Torá, é ler a Bíblia, é ler a palavra do Senhor, é orar a Ele, é estar com Ele, é pedir orientação. Isso também cria um tabernáculo individual para nós, para comunicação com Deus. Isso também nos ensina essa paraxá. Nós podemos aprender também nessa paraxá uma lição de liderança. Imagine você que você é um líder de um povo que está escravizado, de um povo oprimido, de um povo que está exilado há mais de 2 séculos. Só que uma série de milagres começa a acontecer e vocês estão prestes a serem libertos. E esse povo está esperando ansiosamente uma palavra, né, do líder. E aí eu pergunto, o que vocês diriam? Sobre o que você iria falar? A maioria aconselha assim, fala de liberdade. Outros sugerem assim, fala sobre a terra que mana leite e mel. E outros falam assim, fala sobre os perigos e desafios que esse povo vai enfrentar, como Mandela disse no seu livro Long Walk to Freedom, que é a longa caminhada para a liberdade. Só que Moisés não seguiu nenhum desses conselhos. E isso que o tornou um líder único. Se você examinar com calma e ler com calma essa porção, essa paraxá, você vai ver que ele se dirigiu ao nosso tema, né, que eu chamei de filhos, educação e futuro distante, pelo menos 3 vezes nessa paraxá. Veja bem, quando seus filhos, né, nós estamos prestes, né, mês de março, né, a comemorar o Pêssar, né, a Páscoa. Então,
ou qualquer, esse mês seguinte temos Purim. Até que bom ver a Mary aqui, né? Que ela sempre organizou a nossa festa com excelência. E nessas festas, né, é comum os filhos perguntarem, mas o que quer dizer isso? Por que nós estamos comemorando isso? E a palavra diz, no caso do Pêssar, né, é o sacrifício pascual ao Senhor, porque ele passou pelas casas dos israelitas no Egito quando feriu os egípcios, mas salvou as nossas casas. Diz também, é por causa, isso está dizendo só aí 3 maneiras de você explicar a seus filhos. É por causa do que o Senhor fez por mim quando eu fui libertado no Egito. E também, foi com mão poderosa que o Senhor nos tirou do Egito, a casa da servidão. Esse foi um dos atos mais fora da curva de história de liderança. Moisés não falou sobre hoje, Moisés não falou sobre amanhã, ele falou sobre um futuro distante e o dever dos pais de educar seus filhos. Não educação de escola, não ensinar matemática e português ou qualquer outra língua, inglês, não é disso que eu estou falando, né? Lógico que isso também é muito importante, mas eu falo daquela educação de passar as tradições, né? Passar o hábito de ler a palavra, passar o hábito de comemorar as festas do Senhor, passar o hábito de orar a Deus quando você está com algum problema, quando você está feliz, quando você tem uma decisão a tomar, né? É esse tipo de educação que nós temos que passar para os nossos filhos, não como uma pregação, mas como um diálogo entre pai e filho. E assim, os judeus se tornaram o único povo da história a basear a sua própria sobrevivência na educação. Então, é um dever sagrado instruirmos nossos filhos. O próprio Pêssar, né, a própria Páscoa, ela se tornou não só uma festa, um jantar bonito, não é isso. Ela se tornou um ponto de transmissão da história, um ponto de transmitir a herança de um povo. E o judaísmo, talvez, ele seja a única religião cujos heróis são professores, não são guerreiros, né? Não são reis, não. São professores, aqueles que ensinam aquilo que o povo passou. Veja bem, os mesopotâmicos construíram zigurates. Zigurates são esses templos construídos em camadas. Os egípcios construíram pirâmides formosas e tal, mas somente para glorificá-los, os próprios faraós. Os gregos construíram o Partenon, que nada mais é que um culto ao corpo. Os romanos construíram o Coliseu, que era uma diversão, né, de colocar uma pessoa lutando com uma fera e a fera praticamente todas as vezes destruía aquele corpo e o povo ficava lá se divertindo com isso. Mas os judeus construíram escolas. E é por isso que de todas as civilizações do mundo antigo, a única que mantém viva a sua herança é Israel. Então, a percepção de Moisés foi profunda. Ele sabia que nós não podemos mudar o mundo apenas com algo externo, construindo pirâmides, construindo coisas bonitas. Isso não faz o mundo mudar. Uma arquitetura bonita,
não faz o povo mudar. Nem exércitos, nem impérios, nem força, nem poder. Só existe uma maneira de mudarmos o mundo, é pela educação. Nós temos que ensinar às crianças a importância da justiça, da retidão, da bondade, da compaixão, e aqui eu incluo a generosidade. Aqueles pais generosos devem passar para suas crianças a generosidade. Né? Eu vejo que isso, até mesmo no povo judeu, muitos deixam de cumprir isso. Né? Eu vejo pais que eu conheci no passado que ajudavam a escola hebraica, ajudavam o Israel, ajudavam de alguma forma. E hoje os filhos não ajudam em nada. Ah, não, eu tenho minha vida, eu não vou ajudar. Eu falei, mas seu pai era um grande doador. Ah, não, eu não quero mexer com isso, não. Então, a importância, né, de, além desses valores, ensinar a ser doador, né? Ensinar a ajudar o próximo. Eu me lembro que uma vez, eu em casa, quando o Mateus era pequeno, ele tinha 5, 6 anos, eu estabeleci uma regra que funciona até hoje. Você vai na loja, comprou uma camisa, vai no seu armário, pega uma camisa e doa. Comprou um sapato, vai lá, pega um sapato e doa. Nós não precisamos ser acumuladores, nós não precisamos ter 300 pares de sapatos. Né? Existe um número individual para cada um e isso deve ser respeitado. Né? Não precisa, para quê? Eu uma vez fui com a Estela visitar a casa de uma pessoa. E quando ela mostrou o closet, tinha um closet só de sapatos, que ela tinha próximo de 400 pares de sapato. Aí eu, na minha ingenuidade, perguntei assim, você trabalha com sapato? Que eu pensei que era para vender. Aí ela falou assim, não, eu sou apaixonada com sapato. E não adianta, meu marido fala comigo, eu passo numa loja, vejo um sapato, eu não aguento, eu compro. E aí, a gente vê, né, que a gente pode ensinar, né? Ela não teve um pai para ensinar ela que, sei lá, 10, 20, não sei quantos, era o suficiente. O resto ela podia doar e transformar, muitas vezes, a vida de uma pessoa, às vezes com uma roupa, com um par de sapato. Mas só continuando o que eu falei com o Mateus, uma vez nós chegamos em casa, eu e Estela, e o armário do Mateus estava vazio. Não tinha uma roupa. Eu falei, Mateus, cadê suas roupas? Aí eu dei tudo, nós tínhamos um caseiro, né? E ele tinha 2 filhos, mais ou menos da idade do Mateus, diferença pequena. Ah, pai, eles estavam sem roupa, eu dei minhas roupas todas para ele. Foi ótimo, né? Nós não brigamos e tudo, e aprendeu, né? Aprendeu a generosidade. E é isso que devemos ensinar. E também temos que ensinar os nossos filhos a questionarem, a perguntar, a desafiar, a discutir, né? Isso é importante. Tem pessoas que aprendem, estão ali aprendendo alguma coisa e não questionam, né? E não, será que isso é verdade? Por isso que existe tantas fake news. A pessoa lê e passa para frente para milhares. Ela não analisa. Espera aí, será que isso é bom? Será que isso é verdadeiro? Qual que é a fonte? E olha que essa lição, né, é ensinada há mais de 3.000 anos e poucos aprendem.
revoluções, né, protestos, guerras. Isso ocorre, né? E isso, de uma certa forma, encoraja as pessoas a pensar que simplesmente tirando um tirano do poder, ou pela força, ou através de eleições democráticas, acabará com a corrupção do país, vai criar uma liberdade para todos e aquele país vai passar a ser um país justo e o Estado de Direito predominante. E aí eu vejo que as pessoas elas ficam surpresas, né, desapontadas, quando isso não acontece. Porque o que acontece é simplesmente uma mudança de rosto nos corredores do poder. Basicamente isso. E eu me pergunto se às vezes nós não depositamos confiança demais na Constituição, nas leis, nos tribunais, mas essas são esperanças falsas. Pode acreditar em mim, são esperanças falsas. A liberdade, ela tem que estar no coração do homem e da mulher, claro, e nenhuma Constituição, nenhuma lei, nenhuma guerra vai poder salvá-lo. O que Deus ensinou a Moisés é que o verdadeiro desafio não é só ganhar a liberdade, mas mantê-la, né? Manter a liberdade e, principalmente, mantê-la viva no seu coração. E isso ser passado para as gerações seguintes. E isso só pode ser feito por um processo contínuo de educação para as gerações seguintes. O que torna os líderes excelentes é que eles pensam no futuro. Não no futuro amanhã, não no futuro do ano que vem, mas do futuro para a próxima década ou para a próxima geração. Alguns acreditam que não há nada que um homem ou uma mulher possa fazer contra a miséria, contra a ignorância, contra a injustiça, contra a violência. No entanto, muitos dos grandes momentos da história do mundo resultaram no trabalho de um único homem, né? Um jovem monge é que iniciou a reforma protestante. Foi um jovem general que estendeu o império na Macedônia. E foi uma jovem que reclamou o território da França. A liderança visionária, ela forma uma textura no judaísmo. E o livro de Provérbios nos diz o seguinte: sem uma visão, em hebraico, razão, o povo perece. Essa visão, na mente dos profetas, sempre foi por um futuro de longo prazo. Deus disse a Ezequiel que um profeta é alguém que sobe a um ponto elevado e pode ver o perigo à distância, antes que qualquer outra pessoa perceba esse perigo no nível do solo. Ezequiel 33, 1 e 6. Temos que ser como os mestres do xadrez, que por terem estudado milhares de jogos, reconhecem os perigos e as possibilidades em qualquer configuração das peças do tabuleiro. Eles sabem o que acontecerá se você fizer esse movimento ou aquele. Se você quer ser um líder em qualquer área, é essencial pensar a longo prazo. Nunca escolha aquilo que é mais fácil,
porque é simples ou porque traz uma certa satisfação. Isso costuma custar muito caro no final. Moisés foi o maior líder humano, porque ele pensou mais à frente do que qualquer outra pessoa. Ele sabia que a mudança real no comportamento é obra de muitas gerações. A gente não consegue mudar só com uma geração. Então, se você pensa curto, não acontece nada. O planejamento tem que ser para mais gerações. Por isso, devemos colocar a nossa maior prioridade em educar nossos filhos, nossos netos, em nossos ideais, para que o que começamos, eles possam continuar. Moisés sabia que, se você planeja por um ano, plante arroz. Se você planeja por uma década, plante uma árvore. Se você planeja para a posteridade, eduque uma criança ou ajude a educar uma criança. A lição de Moisés tem 33 séculos, mas ela vale para os dias de hoje ainda. A nona praga, a escuridão, é da gente pensar assim, o que essa praga está fazendo aqui? Parece que ela está fora de local. Houveram 8 pragas e, à medida que vinha uma praga, vinha de uma forma mais grave. As 2 primeiras, né, o Nilo se tornar em sangue e a infestação de sapos, parecia só sinais, avisos. A terceira e a quarta, piolhos e mosquitos, causaram uma preocupação ao povo, mas não uma crise. A quinta, que matou o gado, afetou só os animais e não os seres humanos. A sexta, que foram os furúnculos, era mais um desconforto, uma aflição no corpo. A sétima e a oitava, granizo e gafanhoto, destruíram os grãos do Egito. A perda de grãos, mas a perda do gado, na quinta praga, praticamente acabou com a comida deles. Portanto, a gente esperava que a nona praga fosse algo realmente mais sério, né? Algo que ameaçasse a vida humana. Mas, em vez disso, veio a escuridão. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão em direção ao céu, para que a escuridão se espalhe sobre o Egito, escuridão que pode ser sentida. Moisés estendeu a mão para o céu, e a escuridão total cobriu todo o Egito por 3 dias. Ninguém conseguia ver mais ninguém, ou sair de casa por 3 dias. Mesmo assim, todos os israelitas tinham luz nos lugares onde viviam. Os 3 dias de trevas refere-se ao tempo em que o Messias esteve no seio da terra, desde a sua morte até ressuscitar. A escuridão é um incômodo, apenas isso. Uma escuridão que pode ser sentida, segundo os sábios, o que aconteceu foi uma tempestade de areia que ela pode durar vários dias e ela é tão densa que ela obstrui a luz do sol e ela pode ser sentida, né? Porque aqueles grãos de areia você pode sentir. E nessa época, mais ou menos nessa mesma época, é normal terem essa tempestade. Normalmente ela começa em março e ela encaixa um pouco na praga
dessa praga antes da morte dos primogênitos. A nona praga, ela foi incomum, né? A intensidade era muito grande. Mas por que ela não aconteceu mais perto do início, né? Como uma das pragas menos severas, né? Por que ela foi encaixada na nona, né? Na última chance de Faraó? Aquilo que eu ensinei, né? Que devemos ensinar aos nossos filhos a questionar, a desafiar. Eu faço isso com a Bíblia, tá? Isso aqui são questionamentos meus, que eu compartilho com vocês. Por que está na nona? E aí eu vou buscar no Talmud, em outros livros, o porquê disso. Porque se Deus tivesse executado juízo sobre os egípcios, mas não tivesse feito nada contra os seus deuses, não teria sido suficiente. 2 vezes a Torá se refere a isso. Vou passar pelo Egito naquela noite e vou matar todos os primogênitos, homens e animais. Executarei atos de julgamento contra todos os deuses do Egito. Eu sou Deus. Os egípcios estavam enterrando todos os seus primogênitos, abatidos pelo Senhor, e contra seus deuses o Senhor executou julgamento. Nem todas as pragas foram dirigidas contra os egípcios somente. Algumas foram destinadas a seus ídolos, que eles adoravam como deuses. Este é o caso das 2 primeiras pragas. O Nilo era o deus Harpe. Ele era adorado por ser uma fonte de fertilidade. E isso no deserto valia muito. As inundações foram atribuídas a das principais divindades do Egito, o deus Osíris. A praga das rãs foi associada pelos egípcios a Heket, a deusa que era uma parteira, onde metade do corpo era mulher e a cabeça era de sapo. As pragas não tinham apenas a intenção de punir o faraó e o seu povo, mas também mostrar-lhe a impotência dos seus deuses, os deuses o qual eles acreditavam. O que está em jogo aqui é uma luta entre idolatria e monoteísmo. E 2 coisas ficaram claras. O primeiro é o motivo pelo qual os mágicos egípcios declararam: este é o dedo de Deus. Somente após a 3ª praga, os piolhos. Por que eles não declararam isso antes? Porque eles achavam que antes eram os deuses egípcios que de alguma forma se zangaram com eles por causa de algum comportamento deles, e os próprios deuses egípcios que fizeram isso. Na hora que chegou na 3ª, eles falaram assim: opa, isso aí não são nossos deuses, não. É o dedo do Deus deles. As 2 primeiras pragas tinham um simbolismo diferente para os israelitas e para nós. Eles representavam um dos princípios éticos da aliança de Noé. Aquele que derrama o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gênesis 9, 6. Essa é a regra da justiça retributiva de Deus. À medida que você faz algo, esse algo também será feito a você. Ao ordenar que as parteiras matassem todos os bebês israelitas do sexo masculino, né? Está lá em Êxodo 1. Faraó transformou o que deveria ser um símbolo de vida num agente de morte. O rio que se transformou
em sangue e as rãs que infestaram a terra não eram aflições grandes em si, eram apenas avisos codificados de Deus para dizer aos egípcios que na realidade, existe uma ética e existe justiça de Deus na história. Daí a 10ª praga, para a qual todas as outras 9 foram apenas avisos. Enquanto as 2 primeiras foram advertências por causa do assassinato de crianças israelitas, a 10ª praga foi a execução de justiça retributiva de Deus. Matou meus filhos, morte aos seus filhos. Só há uma maneira de você perceber o mal que você cometeu, muitas vezes, se você mesmo sofrer aquilo que você causou os outros. E ainda é assim nos dias de hoje. Claro, você tem um tempo de se arrepender e tal, mas se isso não toca o seu coração, espere a justiça retributiva de Deus. O significado da 9ª praga se tornou óbvio. O maior deus do Egito era Ra, o deus Sol. O nome de Faraó era Ramsés II. Msés, né, o final do nome Msés, significa filho. É o mesmo nome dado a Moisés, filho. Só que Ramsés quer dizer filho de Ra, filho do Deus Sol. Por isso, ele é considerado um deus pelo povo dele. Os egípcios acreditavam que eles eram governados pelo Sol. Seu governante humano, Faraó, era o filho do Deus Sol, portanto, um Deus também. A obstrução, a treva, a escuridão que Deus mandou, sinalizou que Ra não tinha poder sobre ele. A praga representou a rejeição de Deus por uma civilização que transformou Faraó em Deus, um homem em Deus, em governante absoluto, e que tinha capacidade de ordenar o assassinato de crianças. Como que um Deus Sol não consegue iluminar uma treva, né? Então ali Deus derrotou, em cada praga, Deus derrotou uma divindade dos egípcios. A 9ª praga foi um ato divino de comunicação, de um aviso que dizia: não é apenas a escuridão física que eu estou mandando, é porque vocês vivem numa escuridão moral. Em nossa porção de hoje, a Torá ordena sobre a festa de Pêssar, Páscoa. Durante 7 dias comereis pães, matzá, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer hametz, né, fermento em hebraico, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Aqui eu pus em hebraico, né, hametz, que é o pão com fermento, e aqui matzá, que é o pão sem fermento. O que há de especial nessa diferença, né, entre hametz e matzá? Os dois, tanto o hametz quanto o matzá, eles são feitos com farinha e água misturadas, né? E por que um a gente pode comer e o outro não? O hametz, algo fermentado, é
uma massa que ela inflou. Essa massa, quando ela pega alguma umidade, ela cresce muito. Isso é o hametz. Já matzá é uma massa fina, que pode ser assada, e mesmo assada ela não cresce, ela mantém a sua espessura. O hametz, ele se refere à vanglória, à vaidade, ao orgulho. O hametz incha e representa uma pessoa que ela se sente grande, importante demais, gloriosa demais perante os outros. Já o matzá indica humildade. A massa é fina, representa alguém humilde perante os outros. Filo, que era um filósofo judeu e comentarista da Bíblia, ele escreveu que Deus instrui os israelitas a oferecer o matzá e ervas amargas juntos com o sacrifício da Páscoa, porque pão sem fermentos significa pressa, enquanto as ervas amargas significam a vida amarga e a luta que os israelitas tiveram que suportar como escravos. E assim que aqueles que se arrependem genuinamente comeram primeiro a amargura por uma vida antiga. E depois o matzá, que é o oposto da arrogância. Ele está querendo dizer o seguinte: aqueles que não tiveram a vida como escravos, mas tiveram uma vida de amargura no passado, né, de pecado, eles comem primeiro a erva amarga para se lembrarem daquilo que eles eram e, como lembrança, não repetir, não deixar que se repita. E depois compram o matzá para saber, eu devo caminhar sempre no caminho da humildade. Às vezes as pessoas acham, né, que essas festas, esses ritos, isso não é igual macumba, que tem que pôr candelabro, matzá. Não, exatamente dentro daquele mandamento que Deus manda ensinar as crianças, é muito mais didático o ensinamento quando você tem algo para mostrar. Né? Você vai falar com uma criança de arrogância, de humildade. Agora, se você mostra, né, um pão inflado, mostra um matzá fino, explica a história, é muito mais didático, muito mais fácil para a criança aprender. Por isso, todas as festas têm simbolismos que não tem nada a ver com algo do outro lado, né? Mas sim com coisas que Deus usa para que as crianças possam aprender de uma forma mais fácil. Esse mês de Aviv, né, já disse que é chamado de Nissan, e muitas Bíblias adotam esse nome, que é um nome babilônico. O povo de Israel saiu do Egito. Esse é o mês da redenção. A redenção é o início do programa de salvação do Eterno. Tudo começa com o sacrifício do Cordeiro, cujo sangue liberta da morte, seguindo da libertação da escravidão. Todo o plano da salvação de Deus, ele é revelado nas suas festas. E por isso, esse mês tem que ser o primeiro do ano, para seguir uma ordem cronológica. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Que cada um refere-se ao cabeça da família, ao chefe da família. Aos 10 do mês, né, no dia 10 de Aviv, o Messias apresenta-se em Jerusalém montado sobre um jumento, como lemos em João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
cada varão tomará para si um cordeiro. Isso ensina que cada um é responsável por receber o cordeiro de Deus que foi preparado para a salvação de cada um. Esse sacrifício, ele liga Pêssar e Yom Kippur, que é o dia do perdão, quando se sacrifica os dois bodes. O sangue é espargido no altar, e o outro é levado ao deserto, porque ele carrega os pecados dos filhos de Israel. Por essa razão, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro refere-se ao sacrifício de Pêssar, da Páscoa, que salva da morte, e a frase que tira o pecado do mundo refere-se ao sacrifício de Yom Kippur. O Cordeiro teria que ser macho, para simbolizar um homem sem defeito. O Cordeiro não podia ter defeito, para simbolizar o Messias. Os três ingredientes mais importantes da celebração de Pêssar são o cordeiro sacrificado, o matzá, que é o pão ázimo, e as ervas amargas. O cordeiro, ele representa que Deus passou pela casa dos judeus e não houve morte. O pão ázimo representa porque os nossos pais foram redimidos no Egito. E as ervas amargas representam a vida dos nossos pais que viveram no tempo da escravidão. A aplicação profética de Yeshua de comer a sua carne e beber o seu sangue tem uma clara relação com essa festa de Pêssar. Após comer a carne do cordeiro, o segundo passo é comer a sua cabeça, é comer a sua cabeça e as suas patas e as suas entranhas, é o que diz a palavra. O simbolismo de comer as patas, o simbolismo de comer a cabeça é que devemos ter a mente de Deus. O simbolismo de comermos as patas é que devemos andar em sua conduta. E o simbolismo de comer as entranhas do cordeiro é que devemos ter o Espírito de Deus nos guiando. O fermento simboliza o pecado. E para sermos parte da redenção, nós temos que trabalhar duro para eliminar o pecado da nossa vida. Yeshua é o pão sem fermento, sem pecado, que é oferecido a todos para que recebam pessoalmente e façam parte da redenção. A morte do Messias produz liberdade da escravidão do pecado. O sacrifício do Cordeiro é a condição para celebrarmos a festa da liberdade de Pêssar. Se uma pessoa tem fé resgatadora referente à morte e ressurreição do Messias, será salva e viverá eternamente junta com o Senhor. Shabbat Shalom.